Olá, meu amigo do canal, agradeço a você que está assistindo o nosso canal, se inscreva no canal, dê um likezinho no nosso canal, se inscreve para você receber notificações de novos vídeos. Meu nome é Geraldo, sou professor de História e Teologia e hoje eu venho abordar um assunto que é a Segunda Grande Guerra Mundial, né? As causas que levaram à Segunda Grande Guerra Mundial. Lembrando que isso é uma continuação do primeiro vídeo, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Nós estamos falando agora sobre a Segunda Grande Guerra Mundial, sobre as causas que levaram à Segunda Grande Guerra Mundial, ok? Primeiramente, qual o recorte cronológico da Primeira Grande Guerra Mundial? A Primeira Grande Guerra Mundial ela vai de 1939 a setembro de 1945. Esse é o recorte cronológico da Segunda Grande Guerra Mundial. E quais são as causas que levaram à Segunda Grande Guerra Mundial? A primeira causa é a insatisfação do povo alemão com o Tratado de Versalhes, ok? O que é o Tratado de Versalhes? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, eles assinaram um tratado, Tratado de Versalhes, que responsabilizava a Alemanha pela guerra. E nesse tratado estavam ali descritos sanções que o povo alemão, que a nação alemã sofreria. E esse tratado levou a Alemanha a uma condição socioeconômica de extrema dificuldade. E isso gerou um ressentimento nos alemães. Eles costumavam apelidar o Tratado de Versalhes de Tratado da Vergonha, porque a Alemanha ela foi obrigada a indenizar as nações que participaram da guerra, levando, né, a Alemanha a um colapso econômico, gerando um desemprego sem precedentes na época e instaurando uma crise no povo alemão. Então, eles responsabilizavam o Tratado de Versalhes pela crise que eles estavam vivendo, consequência da Primeira Guerra Mundial. Então, por isso que você tem uma linha historiográfica, uma linha de historiadores que trabalham com a ideia que a Segunda Grande Guerra Mundial é uma continuação da Primeira Guerra Mundial, ok? Então, o Tratado de Versalhes é um dos motivos que levaram à Segunda Grande Guerra Mundial, ok? Outra situação, né, outro fator, melhor dizendo, que vai levar à Segunda Grande Guerra Mundial é a falência da Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? A Liga das Nações ela foi criada pós Primeira Guerra Mundial como um fator diplomático e para organizar as nações, né, de uma forma diplomática para não acontecer um segundo conflito ou não permitir que se instaurasse um outro conflito como a Primeira Guerra Mundial. Só que a Liga das Nações ela não consegue alcançar esse objetivo, né? Não se esforçou plenamente para que esse objetivo fosse alcançado. Então, um dos motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, segundo fator que levou, né, à Segunda Guerra Mundial foi a falência da Liga das Nações, que não cumpriu com seu objetivo diplomático de gerar um equilíbrio entre as nações envolvidas no primeiro conflito. O terceiro fator que levou à Segunda Guerra Mundial foi a crise de 1929. Né? Embora, né, os Estados Unidos estivessem no outro continente, no continente americano, né, porque a Primeira Guerra Mundial se instaurou no continente europeu, no continente americano, mas a sua crise vai influenciar diretamente a Alemanha. Por quê?
O que é a crise de 29? Explicando de uma forma rápida, né, para você apenas entender o que é. Não vou falar sobre crise de 29, não é o objetivo do vídeo, mas apenas para você entender de uma forma clara como isso afetou o início da Segunda Guerra Mundial. Em 1929, gerou-se uma crise na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E por que essa crise? Porque os Estados Unidos produziu mais do que podia vender. Então não tinha para quem vender, produziu muito, gerou-se o déficit, gerou uma dívida por causa dessa superprodução e não tinha quem comprasse. Isso gerou uma crise na Bolsa de Valores norte-americanas, né? E o que acontece? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam injetando dinheiro na Alemanha. E com a sua própria crise, ele parou de investir na Alemanha. Então a situação alemã ainda se agravou mais ainda, né? Já tendo 80% da população desempregada, com parou-se de se mandar o capital externo para a Alemanha, então a crise ainda se instaurou mais ainda na Alemanha. Então a crise de 29 é um dos fatores também que contribuíram para o início da Segunda Grande Guerra Mundial. Ok? Então, a gente viu que a insatisfação dos alemães, né, com o Tratado de Versalhes, a crise de 29 e a falência das Ligas das Nações foram fatores que levaram à Segunda Grande Guerra Mundial. E também a proliferação, né, a ascensão do nazifascismo, né? Alguns historiadores chamam de nazifascismo. Por quê? É o nazismo de Hitler, né, e o fascismo de Mussolini na Itália. Lembrando que Itália e Alemanha são aliados na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Porque eles acharam um campo prolífero por causa da consequência da Primeira Guerra Mundial, um desemprego generalizado na Alemanha, na Itália, foi um campo prolífero para a disseminação do nazismo e do fascismo, né? Do Estado totalitário, do Estado centrado na figura de um Estado forte, de um Estado que vai responder, né, ao anseio social, né, responsabilizando outros pela sua crise, né, um discurso que todo mundo queria ouvir naquela época na Alemanha e na Itália. Então achou ali um terreno prolífero para a disseminação dessas novas ideias nazista e fascista. Com consequência disso, né, o estabelecimento da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha vai invadir a Polônia. A Alemanha, em 1939, invade a Polônia, lembrando que, né, as pessoas pensam que os principais campos de concentração estavam na Alemanha. Na verdade, eles estavam na Polônia, né? Eu cito o exemplo de Auschwitz, né? O campo de concentração alemão, que você tinha as câmeras de gás, que foram responsáveis pela morte e o genocídio de milhões de judeus, né? E eles se encontravam na Polônia. Existe uma linha historiográfica que trabalha com a ideia de não mostrar esse genocídio por parte dos alemães, mas ele aconteceu, né? Porque os alemães culpavam os judeus, um dos responsáveis pela situação que se encontrou a Alemanha pós Primeira Guerra, eles responsabilizavam os judeus pela crise econômica na qual os alemães viviam na época, que é uma inverdade, né? Então, esses são os fatores que levaram à Segunda Grande Guerra Mundial, né? Vamos lá, vamos recapitular. A insatisfação dos alemães com o Tratado de Versalhes, que eles achavam vergonhoso, a ascensão do nazismo e do fascismo, do nazismo de Hitler na Alemanha e do fascismo de Mussolini na Itália, a crise de 1929 dos Estados Unidos, que pararam de injetar dinheiro na Alemanha, e a falência da Liga das Nações, que foi uma instituição criada para evitar que isso acontecesse, e a incapacidade deles também foi um dos fatores que levaram à Segunda Grande Guerra Mundial. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço a você que dê o seu likezinho no vídeo, se inscreva para você receber novos vídeos do nosso canal, né? Muito obrigado, desde já agradeço a você.